Nós vamos pegar hoje, por exemplo, uma profecia de Santo Irineu de Lyon, do século II, morreu no início do século III. O anticristo, o grande ladrão. Quando o anticristo tiver devastado todas as coisas neste mundo, ele reinará por 3 anos e 6 meses e se assentará no templo em Jerusalém. E então o Senhor virá do céu nas nuvens, na glória do Pai, enviando este homem e os que o seguem para o lago de fogo, mas introduzindo para os justos os tempos do reino, isto é, o descanso, o santificado 7º dia, e restaurando a Abraão a herança prometida, em cujo reino declarou que muitos vindos do Oriente e do Ocidente se assentariam com Abraão, Isaque e Jacó. Está no Evangelho de São Mateus, essa última parte. Ele se assentará no templo de Deus como se fosse Cristo e enganará aqueles que o adoram por sua própria vontade e escolha, sentando-se também no templo de Deus para que seus tolos possam adorá-lo como o Cristo. Por meio dos eventos que ocorrerão no tempo do anticristo, é mostrado que ele, sendo um apóstata e ladrão, está ansioso para ser adorado como Deus. E isso, embora seja um mero escravo, ele deseja ser proclamado rei, pois ele, sendo dotado de todo o poder do diabo, virá não sendo um rei justo, não como um rei legítimo, obediente a Deus, mas como um ímpio, injusto e sem lei, como um apóstata, iníquo e assassino, como um ladrão, concentrando em si mesmo uma apostasia satânica e deixando de lado os ídolos para persuadir os homens de que ele mesmo é Deus. O anticristo enganará os judeus a tal ponto que eles o aceitarão como Messias e o adorarão. Os discípulos dos apóstolos dizem, da tradição oral, que eles, Elias e Enoque, cujos corpos vivos foram retirados desse mundo, foram colocados em um paraíso terrestre, onde permanecerão até o fim do mundo. Na época de seu reinado, o anticristo ordenará que Jerusalém seja reconstruída em seu esplendor e a tornará uma cidade grande e populosa, sem igual no mundo, e ordenará que seu palácio seja construído lá. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aqui é a profecia de Santo Irineu de Lyon, que nasceu no século II e faleceu no início do século III, 130 depois de Cristo até 202 depois de Cristo. Veja bem, quando o anticristo tiver devastado todas as coisas nesse mundo, então primeiro tem que devastar tudo, por isso as guerras que estão sendo preparadas, guerras civis em todos os países, a Terceira Guerra Mundial também, guerras que são guerras assim, bacteriológicas, são guerras aí virológicas de vírus, de doenças terríveis, são guerras que inclusive a terceira já começou, dito por Jorge Mário Bergoglio, que nesse ponto tenho que dizer que sabe o que diz, porque faz parte do sistema. Ele sabe exatamente o que ele está falando. Então, cheio lá, juntinho com a ONU, tudo mais, anticristo, chegaram todo mundo aí, esse sabe o que está acontecendo. E ele falou uns anos atrás, umas 2, 3 vezes, que a Terceira Guerra Mundial já tinha começado. Na hora que o anticristo fizer isso, vocês vão ver o massacre que vai ser na Europa. Vai ser um massacre na Europa, guerras e mais guerras civis na Europa. Primeiro, porque já existe conflito dos imigrantes com os europeus, os habitantes locais, é claro. Né? E segundo, que existe entre os próprios europeus conflito também, nos próprios países, eu sou de direita, eu sou de esquerda, e ao mesmo tempo país contra país. Então aquilo lá é uma bomba atômica, ou são várias bombas atômicas prestes a explodir de uma hora para outra, só fazer assim. Nos outros países não está melhor. Você já reparou que de repente começaram a aparecer notícias que a Venezuela acha que tem uma parte da Guiana que é dela e ela quer de volta? Acho que é a Guiana ali. E perto do Brasil, inclusive. A divisa com o Brasil. É interessante. De repente, de uma hora para outra, assim, começou... De uma hora para outra, a Venezuela decidiu que uma parte do país vizinho, que faz aqui fronteira com o Brasil, é dela. De uma hora para outra, o Uruguai decidiu também que um pedaço do Brasil, na verdade, é nosso. Como assim? Tomaram o nosso. E de uma hora para outra, o Paraguai também cismou que uma parte do Brasil, na verdade, era deles, gente. Devolve aí. E de uma hora para outra, os estados brasileiros também começaram a dizer, calma aí, que esse pedaço é meu, tá? Na divisão aí, ficou errado. Vamos falar, vamos parlamentar, não é assim não. Está acontecendo isso no jornal nas últimas semanas direto, da internet que a gente lê. Eu nem leio, eu só vejo a matéria e passo, porque a gente já sabe que estão fazendo isso só para ter guerra mesmo.
E de uma hora para outra também Minas Gerais pode exigir a saída dela para o mar, então, Porque o estado de Minas Gerais tem saída para o mar, sabia? O Milton Nascimento até fez uma música disso aí. Ponta de Areia. A Minas comprou, o Império deu, enfim, na época do Dom Pedro, foi dada uma faixa de terra que chegava até, se não me falha a memória, na Bahia. E dá num lugar chamado Ponta de Areia, que é a saída de Minas para o mar. Então, aí basta Minas também falar, também quero minha parte, tem saída para o mar também, esse pedaço tá? E pronto. Guerras e mais guerras. Você está vendo como tudo está sendo armado, sem contar a esquerda contra a direita, conservadores contra comunistas, etc. Comunistas contra conservadores. Então está todo mundo sendo deixado num ponto de nervo, em ponto de bala, para explodir na hora que o anticristo quiser. Mas se isso aqui no Brasil está assim, já calcula na Europa, é muito pior. Nos Estados Unidos, pior ainda. E lá o pessoal é tudo armado, Lá pode comprar arma. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos nos preparar, porque vem a guerra aí, vem a grande tribulação, mas vem assim um monte de problema, assim o mundo vai estar assim polvorosa. E aí, então, nessa hora, aparece o anticristo, quando tudo parecer perdido, aparece o anticristo como salvador do mundo. Olha ele aí, olha o próprio Cristo no céu, com aqueles sinais mirabolantes tecnológicos. Pode ser que ele nem esteja no céu nada, seja só projeção holográfica e o povo, E vai fazer sinais mentirosos, vai fazer até prodígios pelo demônio mesmo, segundo nos dizem as profecias da Santa Igreja reconhecidas pela Igreja. Enfim, para enganar as pessoas. Aí, quando ele tiver devastado todas as coisas no mundo, ele vai aparecer como Salvador no mundo e vai reinar por 3 anos e 6 meses. E se assentará no templo em Jerusalém. Engraçado que é assim, interessante. Não vamos falar engraçado, não tem nada engraçado. Interessante que é assim. Há poucos anos atrás, uns 3, 4 anos antes da pandemia, a gente via vídeo, notícia de jornal, com alguns rabinos lá de Israel, dizendo que eles já estavam se reunindo com o anticristo. Ou melhor, estavam se reunindo com o Messias. A gente, na hora certa, ele vai ser apresentado. E o povo lá na frente do muro da alimentação, lá, pedindo que o Messias venha logo. E lá estão em guerra também. Entendeu? Está percebendo? Então, e a gente viu esses dias agora atrás um vídeo de vários judeus, caracterizados de judeus mesmo, tudo mais, dizendo que eles estão nos principais postos do mundo. Por exemplo, um deles rindo, dizendo assim, vê os assessores do Trump, está cheio de judeu lá com ele. Os assessores do Biden, está cheio de judeu com ele. O assessor do Obama, está cheio de judeu com ele, e rindo. Nós estamos nos postos, nós somos minoria aqui nos Estados Unidos, mas estamos em postos poderosíssimos aqui. Não é? Então, eu nem me incomodo, na verdade, a profecia já fala dos judeus mesmo, mas o fato é que não importa se é A, se é B ou se é C, importa que vai acontecer, isso que interessa para nós. O fato é que vai acontecer. E simplesmente o povo judeu, coitado, o povo judeu também, isso aí são os líderes, as pessoas que estão... É como falar o povo brasileiro, o governo faz porcaria aí internacional e a gente tem culpa, a gente tem nada a ver com isso. Aí a turma no exterior já fica falando, brasileiro, o brasileiro não, eu não estou nem sabendo o que aconteceu. O brasileiro não tem a ver com isso, não. Os governantes estão fazendo bonito ou feio aí fora, e nós não temos nada a ver com isso, certo? E aí falam mal do Brasil. Ele se assentará no templo de Deus como se fosse Cristo, e enganará aqueles que o adoram por sua própria vontade e escolha. Por sua própria vontade e escolha. Tem que ser por vontade própria. Ninguém vai poder adorar o anticristo com uma arma na cabeça, porque daí não vale. Ajoelha aí que eu vou matar você agora se você não ajoelhar e adorar o anticristo. Não vale. Tem que ser por vontade própria. A pessoa tem que ir lá. Ela tem que querer. Num caso desse, você não ajoelha, leva um tiro na cabeça. Melhor do que ficar aí simplesmente adorando a besta, o filho da besta, o filho do demônio, e depois ir para o inferno. Tem que ser por livre e espontânea vontade, por própria vontade e escolha, sentando-se também no templo de Deus, para que seus tolos possam adorá-lo como Cristo. Seus tolos, 3/4 da humanidade terão a marca da besta e irão para o inferno por isso, porque preferiram o demônio e não a Deus. Porque sempre viraram as costas para Deus, mas não viram as costas para o demônio, que é o que eles deviam fazer.
Lamentavelmente. Eu sei que se dependesse de você, todo mundo era salvo. Se dependesse de mim também. Certeza. O Senhor, então, o Senhor morreu na cruz para salvar aqueles que crerem nele, mas quantos creem? Tenho certeza que o inferno está mais cheio do que o céu. Tem mais gente no inferno que o céu também. E se mantiver essa proporção de 3/4 para 1/4, você vê como está cheio o inferno. Construiu um anexo lá para caber mais gente que está apertado. Por meio dos eventos que ocorrerão no tempo do anticristo, é mostrado que ele, sendo apóstata e ladrão, está ansioso para ser adorado por Deus, embora seja um mero escravo. Claro, ele é filho do demônio, ele não é um Deus, coisa nenhuma, nem o diabo não é, quanto mais ele, coitado, né? Ele deseja ser proclamado rei, pois ele, sendo dotado de todo o poder do diabo, virá não como rei justo, não como rei legítimo, obediente a Deus, mas como ímpio, injusto e sem lei, apóstata, iníquo e assassino, ladrão, concentrando em si mesmo uma apostasia satânica e deixando de lado os ídolos para persuadir os homens de que ele mesmo é Deus. Então, turminha que fica adorando mãe terra aí pode se preparar que o fim deles é o anticristo. Turminha que fica adorando padre, líderes religiosos aí, pode ter certeza, vai terminar todo mundo adorando o anticristo, porque essa turma vai adorar o anticristo também, muitos deles. 3/4 da população mundial. E aí eles vão adorar junto também. Está entendendo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, o anticristo enganará os judeus, os discípulos dos apóstolos dizem que Elias e Enoque serão retirados desse mundo e colocados no paraíso terrestre até o fim do mundo. Na época do seu reinado, o anticristo ordenará que Jerusalém seja reconstruída, em seu esplendor se tornará uma grande cidade populosa, sem igual no mundo, ordenará seu palácio seja construído lá. Gozado que Jerusalém já foi reconstruída. Jerusalém está tudo pronto, já foi reconstruído. Só não reconstruíram ainda o templo. Mas já tentaram e não deu certo. Aí outro dia eu li uma notícia, faz uns anos também que eu li uma notícia no jornal. O templo não é só acima da terra, não. No subterrâneo também é templo. Eles estão arrumando lá para ser o templo. Então, rezemos pedindo ao Senhor que não permita que nós, que fomos chamados por Deus para levar a Santa Igreja à frente, pelo menos nós não sejamos enganados pelo anticristo. Pelo menos isso. A gente sabe que a gente vai ser perseguido, a gente sabe que a gente vai ter gente aí que vai ser torturado, vai ser morto por causa da fé, a gente sabe que vai ser uma época terrível, que vai chegar uma hora que vai parecer que está tudo perdido, já era, a família Sagrada Face vai ser dizimada agora. E agora, exatamente agora, é a hora que o Senhor então volta do céu com seus anjos em nosso socorro. Isso está no livro do Apocalipse. E a gente acredita em tudo que o Senhor revelou para São João, não é? Acreditamos em todas as profecias reconhecidas pela Santa Igreja, justamente porque são reconhecidas pela Santa Igreja. E uma profecia, quando é reconhecida pela Igreja, é porque está de acordo com as Escrituras, sabia? Ela só é reconhecida pela Igreja quando ela está em revelação, quando está reconhecida está em acordo com a sã doutrina. Então, uma profecia só é reconhecida quando está de acordo com a sã doutrina da Santa Igreja. E com as Sagradas Escrituras, claro. Então, meus irmãos e minhas irmãs, rezemos muito pedindo ao Senhor que não tarde, volte logo. Isso aqui já está num nível que realmente está terrível. E, ao mesmo tempo, rezemos pedindo ao Senhor que antecipe a sua volta, nos proteja, nos abra os nossos olhos para que a gente não seja enganado pelo anticristo e que a gente espere, então, pelo Senhor que está logo ali, no final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor está vindo aí, gente. O Senhor está vindo aí. Só que você sabe, primeiro a grande tribulação, o anticristo, a besta, a marca da besta, a grande perseguição, quem não tem a marca da besta. 3 dias de escuridão. Aí são os dias da ira de Deus, onde ele diz, chega, acabou. E dizima 3/4 da população com toda a justiça, porque o Senhor é justíssimo, tudo que ele faz é perfeitíssimo. O que o Senhor fizer está feito. Está feito e é isso mesmo. Quem está lá fora mereceu. E mais que isso, se não mereceu, vai para o céu como mártir. Como eu sempre explico e ensino para vocês, foi o que Jesus falou para o Padre Pio. Se está lá fora desavisado, vai para o céu como mártir, está melhor que nós. E vão ficar aqui. Os que ficarão, né? Os que chegarem até os 3 dias e que ficarem aqui, né? Porque vocês vão ver quando abriu a porta no 4º dia depois. Vocês nunca viram um cenário. Imagina Hollywood. Todos os efeitos especiais de Hollywood. Imagina aquelas cidades que dá aquela panorâmica assim no computador, né? Mostrando tudo destruído. Não chega aos pés do que nós vamos ver quando a gente abrir a porta no 4º dia.